Bom dia, pessoal. Mais um vídeo do canal de segurança pública. Nós vamos falar hoje sobre mediação de conflito. Prevenção. Nossa matéria é prevenção e mediação de conflitos. Então, primeiro tópico: causas do conflito. Por que há conflitos, né? Por que há conflito entre as pessoas? Então, os conflitos são inerentes à pessoa humana. Há conflitos porque as pessoas divergem em opiniões e em estratégias na própria resolução desses conflitos. Então, quando há um desacordo, uma divergência, né, entre as opiniões, quando há uma desavença, então existem várias causas para acontecer conflitos. Então, a vida em sociedade é cheia de pontos a serem observados, a serem conversados. Existem vários conflitos inerentes à sociedade, e o homem do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Então, esses conflitos são inerentes às pessoas humanas. As pessoas se relacionam, e dessa relação entre as pessoas, isso na relação doméstica, na relação intrafamiliar, na relação no trabalho, as pessoas tendem a gerar desacordos, tendem a gerar conflitos. E esses conflitos podem ser resolvidos de uma forma pacífica, né? Então, resolução pacífica de conflitos. Como pode haver resolução pacífica desses conflitos? Então, a resolução pacífica dos conflitos devem ser observados, pois é a melhor maneira de resolver um conflito. Um conflito pode gerar uma briga, pode gerar uma lesão corporal, pode gerar uma violência, uma agressão. Então, deve ser feito a evitação desses conflitos. Tem várias formas de você evitar o conflito: você não entrar numa discussão, você aceitar o que a outra pessoa está falando, aceitar a opção que a outra pessoa está dando, você não discutir, você não entrar numa briga. É aquele ditado: dou uma boiada para não entrar dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para não sair. Então, é aquela coisa: você dá um boi para não entrar. Então, é evitação. A pessoa deve evitar. Na verdade, a pessoa deve, quando existem opiniões divergentes, existem opiniões contrárias, deve-se analisar a melhor forma de resolver, e a melhor forma de resolver aquele conflito, a melhor forma de resolver aquele problema, sem dali gerar um maior problema, uma maior discussão, ou um estopim de uma coisa maior que vai gerar um problema maior. Então, as pessoas devem conversar, devem aceitar a opinião das outras, respeitar a opinião dos outros. É importante respeitar a opinião. E às vezes você pensa que duas cabeças pensam melhor do que uma. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Para o terceiro tópico aqui, é a mediação, arbitragem, negociação e conciliação. Então, na mediação, o mediador é eleito um mediador para que ele converse com as partes, e junto com as partes ele encontre a solução do problema, quando há um litígio entre duas partes contrárias. Na negociação, existe um negociador. O negociador vai ajudar também, de acordo com os limites da negociação, a encontrar uma melhor solução para o problema. A arbitragem: é eleito um árbitro, ou existe um árbitro, e esse árbitro vai decidir qual é a melhor forma de resolver aquele conflito. Existe a conciliação também, que é feito nos núcleos de conciliação, e lá as pessoas vão existe uma pessoa que vai fazer a conciliação, e ele vai decidir a melhor forma de resolver, vai ouvir as partes e decidir a melhor forma de resolver aquele problema. Conflitos e violência doméstica. Então, existem conflitos no ambiente familiar, existem muitos conflitos no ambiente familiar. Então, as famílias, hoje em dia, elas devem ter muito cuidado com a violência doméstica, pois a violência doméstica não é só agressão, bater, humilhar. Qualquer tipo de violência psicológica que um ser empregue ao outro é violência.
é violência. Então, a forma de falar, a forma de tratar, a forma de você respeitar o outro, sendo ele mais velho, sendo ele mais novo, tem que respeitar, as pessoas devem se respeitar. E no ambiente familiar é muito comum encontrar conflitos. É muito comum existir conflitos no ambiente familiar. Então, primeiramente, evitar o conflito. Segundo, se surge um conflito, conversar. As partes conversam. Antes de eleger um árbitro, um mediador, um conciliador, ou até mesmo um juiz para decidir sobre a solução daquele conflito, as pessoas devem conversar primeiro, civilizadamente, respeitando a opinião do outro, para aí chegar a um denominador comum, um consenso sobre a resolução daquele problema, quando o problema surgir. Ou não, no próprio dia a dia, nas relações entre pessoas interpessoais, relações no trabalho, as pessoas devem, da mesma forma, ter parcimônia, respeitar uns aos outros, principalmente as opiniões contrárias. As opiniões contrárias devem ser respeitadas ou devem ser evitadas para que aquela coisa, política, futebol e religião não se discute. Se uma pessoa tem uma opinião formada sobre aquilo, não adianta você bater de frente com ela, entendeu? Pois as opiniões devem ser respeitadas, devem ser aceitas e respeitadas. Um deve respeitar a opinião do outro. E determinados assuntos não se discute. Então, no ambiente familiar, a violência doméstica, principalmente entre homens e mulheres, é comum. Então, provavelmente o casal no ambiente familiar, ele deve ter muito cuidado para que um não chegue ao ponto de cometer uma violência contra o outro. O tempo todo você deve se analisar se você está agindo de forma correta, se a situação está caminhando para um problema maior, se aquele problema tem solução, qual a melhor forma de solucionar aquele problema se quando ele surgir. E evitando um conflito. A melhor forma de evitar um conflito é não entrando nele. Se você não entra no conflito, se você tem a consciência que você deve evitá-lo de forma a não contrariar a outra parte, para que daí aquele conflito, aquele problema, se seja solucionado da melhor forma possível. Então, pessoal, fica aí a dica. Eu sou agente de segurança pública, eu faço curso de segurança pública há mais de 2 anos, na Estácio FIC. E essa matéria eu achei de fundamental importância, pois esse ponto, são os conflitos, a maioria dos conflitos que levam as pessoas a determinado tipo de prática e incorre às vezes em crime. Então, quando determinada pessoa discute entre desacordo com a outra e daí ela vá ter uma conduta que seja tipificada como crime, ela deixa de ser um cidadão e passa a ser um criminoso. Quando ela passa a ser um criminoso, quando ela comete um crime, então às vezes o crime é cometido por uma situação conflitante, de desacordo, de desentendimento. Então o que tem que haver essas pessoas é entendimento, paciência, parcimônia, respeito. Primeiramente você deve respeitar e evitar, acima de tudo, evitar o conflito, evitar uma discussão, evitar um problema que vai causar uma coisa pior. A pessoa tem que analisar. Todos temos que, principalmente o amor tem que prevalecer, o amor ao próximo. Olha, pessoal, mais um vídeo aí do nosso canal de segurança pública. Eu achei de fundamental importância falar sobre essa matéria. Tem mais 2 vídeos aí antes desse, falando sobre arbitragem, negociação, mediação e conciliação. E aí a gente vai estudar essas matérias pertinentes à segurança pública, tudo que envolve segurança pública. Olha, pessoal, um abraço, beleza, até o próximo vídeo.